Olá, estamos de volta para mais um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje é o nosso 26º encontro e temos por objetivo a análise do capítulo de número 25, cujo título é Em torno da fixação mental. André Luiz vai nos falar de uma maneira bastante resumida no capítulo qual é o balanço que se faz quando nós desencarnamos. A nossa reencarnação pode ser vitoriosa dentro do planejamento que ela contém, mas também pode ser fracassada. E em sendo fracassada, existe uma possibilidade extremamente real de que nós fixemos o nosso pensamento além túmulo nos fracassos que experimentamos durante a reencarnação. Vem daí o estudo a respeito da questão do tempo. E eu confesso para vocês que esta é uma questão muito intrincada, muito complicada e sofre sempre considerações que nos levam a crescer os nossos conhecimentos, mas ao mesmo tempo a ampliar as nossas dúvidas a respeito. E no capítulo isso não fica diferente. Embora nas instruções que o Espírito Aulus ofereça, a questão do tempo é tratada num aspecto marginal para nos dizer que, embora o curso das horas aconteça, a nossa fixação, a nossa lembrança não nos faz acompanhar tais minutos. É como se permanecêssemos estacionários. Isto, em termos de realidade espiritual, acarreta uma série de consequências. Ele vai usar imagens fáceis de se assimilar. Ele vai muitas vezes se referir a uma batalha, dizendo que o soldado nela envolvido é o espírito e que pode, na batalha, ter êxito, mas também pode ficar para trás. E ficando para trás, experimenta esse processo que nós estamos vendo, né? Tudo vai surgir a partir de uma dúvida muito clara, tirada por Hilário, do que nós vimos no capítulo de número 23, o segundo caso que nós vimos naquele capítulo e que diz respeito à senhora que se lembrava de estar sendo estrangulada por alguém, o estrangulador da Toscana. Eles, inclusive, se reportavam à linguagem, ao dialeto ali utilizado. E ela tinha o tempo todo a impressão de que aquele fenômeno continuava. Estava sob a fascinação de algo que efetivamente houvera acontecido, porém não no tempo presente. Ela tinha ficado ali. É isto que faz com que a pergunta, a dúvida do Hilário desencadeie toda essa análise feita por Aulus a respeito do tema e que vai e volta em outras tantas questões. Porque esse tema
da fixação mental é um tema que André Luiz aborda, e aborda em mais de uma obra. Nós vamos ver, e eu prometo dar algumas indicações para que vocês possam depois conferir, mas nós vamos ver a temática no livro Ação e Reação, de uma maneira assim extremamente forte, quando há o relato daquele espírito no corpo disforme, ao lado da mãe, em condições de absoluta miséria, e que ele tem a chance de examinar e identificar pelas reminiscências uma grande figura que no passado houvera espezinhado, atrapalhado a vida de muita gente. Isso também aparece quando nós nos reportamos, sempre eu costumo voltar a esse episódio, àquela prece de Ismália, mostrando milhares de espíritos acolhidos no posto de socorro em adormecimento e envolvidos com pesadelos, tendo a ideia fixa. E aparece, com uma riqueza muito grande, essa é a menção ao livro aos Mensageiros, né? E aparece também de uma maneira assim bastante enriquecedora, quando a gente tem a chance de olhar o livro Evolução em Dois Mundos. Lá também André Luiz se reporta a isso. A gente vai chegar a esses pontos no momento mais adequado, eu deixei isso mais para o final, até porque há uma mensagem que vem de uma outra obra trazida pelo Chico, cujo áudio, inclusive, nos é possível ouvir, né? O livro é o Instruções Psicofônicas, e gravadas aquelas instruções, num resgate muito bem feito, o Oceano Vieira de Mello conseguiu apresentar aquelas fitas, agora num formato disponível na internet, em mídia como o CD, em que nós temos a chance de ouvir as mensagens ditadas naquela obra. Então, é muito interessante porque esse tema, ele é recorrente, ele demonstra que os espíritos, embora libertos da matéria, guardam recordações que os impedem de entender a nova realidade em que se encontram. E nós estamos diante de um caso que mostra um pouco mais. É como o Hilário se dirige ao Aulus e registra André Luiz, muito preocupado. Sinceramente, diz ele, por mais que eu me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização, olha a palavra, cristalização, do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Tomemos, por exemplo, o drama de nosso infortunado companheiro, há séculos imobilizado nas ideias de vingança. Estará nessa posição lamentável por tantos anos, sem ter reencarnado, e, consequentemente, trazia a impressão sofrida pela mulher da fascinação. Ela
lembrava-se do episódio do estrangulamento e não conseguia se desvencilhar daquele tipo de influência. Então, como é que pode? Alguém que já não tem mais a retenção do corpo ficar na faixa de impressões que o corpo tinha e com isto ocasionar em outro que no corpo está os problemas que levam a uma jornada de desequilíbrio. Então vejam vocês que a coisa é muito interessante, é muito profunda. André Luiz deixa claro, olha, eu já passei por isso, já vi questões assim, já apontei, eu fiz menção a alguma delas agora há pouco. Outras vão aparecer em obras posteriores. Como é que isso pode acontecer? Né? Ele então diz, vou me aliar ao Hilário porque tenho certeza que o que vem de ensinamento aí vai ajudar a gente a entender. E começa, a partir deste parágrafo, um conjunto de parágrafos de uma profundidade muito, mas muito grande, em que o espírito Aulus não apenas aponta como se deve enxergar a questão, mas fundamenta cada uma das conclusões a que ele chega. E ele, então, vai partir de uma afirmativa que será trabalhada por ele no transcurso de toda a exposição. A afirmativa é essa: é imprescindível compreender que depois da morte no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Aqueles que então imaginam que o espírito de imediato vai recobrar uma consciência mais ampla se chocam com esta afirmação que ele faz. O espírito prossegue desenvolvendo os pensamentos que cultivava enquanto estava encarnado. Daí o cuidado com o pensamento, como a gente tem tantas e tantas vezes trabalhado aqui. Diz ele ainda, e não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair. Então você tem a lembrança daquilo que mantinha enquanto encarnado. E não pode fugir de eventuais vínculos que as suas atitudes, os seus pensamentos criaram a partir daquela situação. Continua ele. Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? Como? Quer evoluir? Não, é o meu desejo, é o meu mais profundo desejo. Tá, e o que você faz no sentido de avançar, de se harmonizar consigo mesmo e com os demais? Porque ninguém de nós pode manter a ideia equivocada de que a evolução não vai cobrar de nós mudanças de atitudes, de comportamentos, de pensamentos. Nós vamos precisar mudar, porque do contrário tudo permanece igual. Tudo permanece igual. É imprescindível que nós guardemos isso, porque se nós não conseguimos afastar aqueles princípios que estão na lei divina,
para que possamos nos considerar melhores e sermos efetivamente melhores, temos que mudar a nossa maneira de vibrar, a nossa própria vibração. Diz ele, a ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Meus amigos, essas duas frases, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal, e a ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo, elas explicam o capítulo. Como são frases que o estudo talvez nos permitisse entender o alcance, o que faz Aulus, certamente motivado pelo pedido do Hilário e da aquiescência do André Luiz, nesse momento que eles estão se voltando para os 3 episódios que analisaram, se não aprofundar o conhecimento que elas trazem. Mas quem está com o livro na mão, por favor, anote essas duas frases, porque elas são a explicação do que se chama fixação mental. Elas ajudam a que nós possamos entender todos os episódios que ele, a partir de agora, vai colocando. Ele vai nos chamando a atenção e diz tal coisa, olha, preste atenção, é a fixação mental. Quer dizer, a vida parou no tempo, mas o tempo continua, Nazil. Essa é a questão-chave do capítulo. Para quem fica numa ideia fixa, a roda dos minutos não vai interferir. Continuará ali. Então, aquele sujeito que havia sido estrangulador na Toscana, atendendo a um pedido daquela mulher que estava ali, agora num novo corpo, e que por ela foi abandonado, ele foi incapaz de sair daquele momento de sofrimento. Incapaz. E se imantou a ela de tal forma, influenciando-a de tal maneira em que ela também não consegue sair estando num outro corpo. Olha que coisa assombrosa, porque a explicação para certos episódios que o homem apresenta estão diretamente ligadas à sua vida enquanto espírito, que é uma vida perene. A vida dos corpos é efêmera. Ela vai se sucedendo. O corpo que hoje ocupamos, amanhã voltará à fonte de onde veio, ficará no âmbito da natureza e nossos espíritos prosseguirão as suas jornadas. Entretanto, todas as nossas vivências não restarão, exceto se sob a forma de moléstias, de machucados, de perda de membros, ficarão no corpo que nós deixaremos. O que elas nos impressionarem seguirá conosco. E é isto que é o mais importante dentro dessa ideia. Como um professor muito preocupado em se tornar claro, o Aulus vai usar uma figura para construir todo o raciocínio. E vai voltar a essa figura algumas vezes, de maneira que nós possamos, nos lembrando dela, guardar aquela que é a forma de entender essas duas frases. Ele diz,
Pense que a alma, na sua reencarnação, está numa linha de frente de batalha pelo aperfeiçoamento seu, o individual, e pelo aperfeiçoamento daqueles que estão ao seu lado. Então, nós não estamos numa luta egoística, nós também estamos lutando ao lado de outros e temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para progredir e, de todas as formas possíveis, levar o progresso aos que estão conosco. Então, esse é o sentido da solidariedade, da fraternidade. E nós sabemos que os grandes problemas que o espírito, no estágio evolutivo em que estamos, enfrenta são o egoísmo e o orgulho. O pensar só em si, que não deixa de ser necessário, mas não apenas só em si, e o orgulho, quando estendemos essa preocupação a alguns poucos que estão conosco, esquecendo-nos de que a solidariedade é que precisa ser a regra. Então diz, imagina que você está aí num processo de aperfeiçoar-se a si mesmo e aos outros. Numa batalha em que o seu espírito deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo. Isto é, o nosso inimigo não está fora. O nosso inimigo somos nós mesmos. Nós temos que ser melhores. E a gente passa a vida inteira querendo que o outro seja. Querendo que o outro modifique. Querendo que o outro, quando nós mesmos não temos condições de exigir nada de ninguém. Por quê? Porque se tivéssemos qualidades, essa não seria uma postura. Então a postura é de corrigir-se, emendar-se, modificar-se. Para isso, várias expressões foram cunhadas, tem a tal da reforma íntima que aparece nesta ou naquela obra. Mas o fato é que nós estamos aqui para sermos melhores. Atingiremos a perfectibilidade quando houvermos deixado para trás todos os vícios que nos impedem de chegar a lugares onde o nosso concurso se faça necessário. Por enquanto, estamos precisando da ajuda. Podemos amparar o que está ao nosso lado, sim, mas sem ver nele os defeitos, porque nós os temos. Diz ele para nós, então, a mente é o soldado em luta. Ele ganha o combate em que se empenha, tão logo depois de morrer, possa ascender. Ele usa a expressão sobe verticalmente para a vanguarda. Isto é, ele vai para um novo estágio evolutivo. Ganhou a batalha da reencarnação. Ganhou. Entretanto, diz ele, se fracassa, semelhante perda é quase sempre resultante de duas coisas. Olha que coisa forte que vem aqui. Incúria ou rebeldia. Então, o espírito que tem tudo para avançar age de maneira desleixada, mundana, ou se revolta contra as dificuldades que ele próprio colocou no caminho e, com isso, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda a espécie para indeterminado período de tratamento.
Olha a razão de ser do livre-arbítrio. Nós temos o tempo todo a chance de lutar contra nós mesmos. Porém, nós não fazemos questão de fazer isso. É a tal da incúria. Nós achamos que somos do mundo, precisamos viver para o mundo, nas coisas que são do mundo, enquanto o nosso regresso à jornada reencarnatória é para tratar de questões espirituais, para sermos melhores. É o passo à frente, é a batalha que o espírito está envolvido, o de ser melhor. Lembremos-nos de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita quando ele luta para ser hoje um cadinho melhor do que foi ontem. Não significa que ele vai conseguir percorrer todo o caminho evolutivo numa única oportunidade. Mas se ele não fizer um esforço de domar-se, domando as suas más inclinações, surpreso pela morte, ele terá a infelicidade, mas por isso a lei tem as suas regras de permanecer horizontalmente estacionário. Verticalmente, ganhamos a oportunidade. Horizontalmente, permanecemos como está. E diz ele, você pode entrar no rol dos desajustados de toda a espécie para indeterminado período de tratamento. Então, não é que eu vou ficar ali, não, é indeterminado. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada. Ele dá um rol de atormentados que nós temos que prestar atenção. Os neuróticos, os loucos, os mutilados, os feridos e os enfermos de toda a casta. A isto ele denomina a retaguarda. Uma faixa de espíritos que vive de maneira atormentada. Isto é, não tem o sossego. Atormentar-se é não dar-se sossego. É permanecer em contínua ansiedade, sem parar para aproveitar e avançar. Vai ele. Aqueles que estão na frente, e ele chama as legiões vitoriosas, não vão se esquecer dos que permaneceram em desequilíbrio. Todos são solidários. E é por isso que a gente tem, então, missões de amor e renúncia, que funcionam de maneira a ajudar a desarmonia e a dor dos que estão na retaguarda. Então, quem venceu a si mesmo, quem conseguiu melhorar-se do ponto de vista evolutivo, não resta a menor dúvida, não resta a menor dúvida, vai voltar-se para os que ficaram. Porém, vai voltar-se ofertando recursos que tentam despertar no que ficou a sua disposição de, por si mesmo, avançar. Então, ninguém consegue trazer outro, consegue sim, com renúncia, ficar ao lado de outro que afetivamente tem vínculos, com os quais tem vínculos, para ajudá-lo. Mas é um ajuda-me, ajuda-te para que eu possa ajudá-lo. Você precisa fazer a sua parte. Aí, então,
o Hilário acrescenta uma dúvida que talvez todos nós tenhamos, mas não é um problema a imobilização da alma? O Aulus, diante dessas perguntas que para ele parecem muito simples, né? Óbvias, ele sempre sorri na hora de responder. É o que o André Luiz assinala com frequência. Se você pegar, vai ver que todas as vezes que as nossas dúvidas, sistematizadas pela presença do Hilário e do André Luiz, são dúvidas que todos temos, diante de alguém que sabe mais. Ele então sorri e diz, olha, dá para a gente definir, de certa maneira, até que com muita propriedade. O tempo, para nós, é sempre aquilo que dele fizermos. O tempo. Vamos imaginar o seguinte, diz ele. As horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando nós estamos felizes, não tomamos conhecimento dos minutos. Quando a gente satisfaz os nossos ideais, os nossos interesses mais íntimos, os dias voam, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. E quando a gente chega nessa fase, diz ele, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno de um ponto nevrálgico de nosso desajuste. Grande perturbação interior, que pode se chamar paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode mobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra. Quando, então, nos rebelamos contra aquela que deve ser a nossa postura, marchar incessantemente com o sumo bem. O relógio, diz ele, assinala o tempo, o mesmo horário para todos. Só que o tempo é leve para aqueles que triunfaram, sendo pesado para os que perderam. Os que venceram a si mesmos experimentam dias de felicidade, de louvor. Os que não conseguiram vertem lágrimas e têm muita amargura. Enquanto não nos desvencilharmos desses pensamentos de flagelação e derrota, através de trabalho, pela nossa própria renovação e progresso, nós vamos ficar com esses fantasmas de aflição, de desalento, vamos ficar mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas. Olha que maneira didática de explicar alguma coisa. Quem vence sente que a encarnação valeu a pena. Quem estaciona em episódios que não lhe permitiram trabalhar como todos temos que trabalhar na questão do bem. Aí vem a morte, diz ele. E a morte
surpreendendo-nos nessas condições, acentua-nos a experiência subjetiva. E se a alma não dispõe de condições para renunciar, ela vai ficar presa nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de lembranças desagradáveis das quais se nutre e vive. É o alimento da alma. Quando o bem deve ser o alimento, as derrotas, as perdas, todas essas questões postas acabam sendo o alimento daquele espírito, que, consequentemente, não vai avançar. Então, o que era para ser uma jornada vertical permanece na horizontal. E com tal espécie de pensamento na retaguarda, ao lado daqueles que se afirmam doentes, abandonados, etc, etc, etc. O esforço é de todos nós. Nenhum de nós está liberado de trabalhar pela própria evolução. Exemplos não nos faltam. Enquanto espíritas, lições não nos faltam. O problema é que às vezes a gente lê, mas entende que serve para outro, quando toda lição só serve para nós. Nós é que devemos colocá-la em prática, porque praticamos aquelas atitudes que ali enxergamos como atitudes que outros estão dispensados ou podem se justificar. Não, nós temos que mudar a nossa maneira de agir. E mais do que isso, a nossa maneira de pensar. Está falando de fixação mental. Então eu mantenho aquela ideia e com ela passo a me nutrir. É o alimento do meu espírito. E ele chama atenção para nós de 3 coisas que podem desencadear esse tipo de retenção: a própria dor, a própria ociosidade e o próprio ódio. A dor experimentada, a ociosidade, que do ponto do encarnado é um inimigo feroz, e do ponto do espírito é algo assim completamente inaceitável. O espírito ocioso é alguém que ainda não acordou para o que precisa ser feito. Todos nós somos convidados à ação em benefício de nós mesmos, o que a ociosidade não permite. Ao lado da dor que as decepções nos trazem, porque nos relacionamos com outros espíritos que são detentores das falhas que temos, e o ódio, que às vezes não nos faz esquecer episódios que nos ligaram na jornada a outras pessoas. Nessa situação, diante dessas 3 coisas, a criatura, quando desencarna e se encisma, fica ligada nessas coisas, ela é um animal hibernando. Um animal hibernando. Ela isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada
de si mesmo. É aí que o André Luiz, então, se lembra do que está lá no capítulo 22 dos Mensageiros, onde ele descreve e chama, né, os que dormem. Ele descreve múmias espirituais. Aquelas pessoas estavam recolhidas num posto de atendimento da colônia Nosso Lar. Tinham ali a companhia de espíritos dedicadíssimos. Entretanto, jaziam em completo imobilismo, ensimesmadas. E quando a prece desmalha, desencadeia os influxos espirituais de ajuda, naquele imenso pavilhão, com mais de 1 milhar de espíritos nestas condições, apenas 2 se erguem e saem desabalada carreira do ambiente para terem que depois ser resgatados e trazidos de volta à mesma situação. Quem é o culpado disso, senão o próprio espírito? O André Luiz, ao evocar essa situação, recebe então do Hilário a explicação do que em Os Mensageiros passou como uma anotação. Uma anotação que mais tarde vai ser então explicada, dando para a gente uma ideia de que a obra do André Luiz precisa ser lida dentro desse contexto, em que uma anotação acaba nos ajudando a entender a outra. A mente estacionária na deserção da lei, explica o Aulus, durante o repouso habitual em que se imobiliza além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. Então, a pessoa fica presa a episódios que não eram nada mais do que mecanismos para que ela avançasse. Mas ela se retém ali, ela permanece ali. Então, o André Luiz agora tem a chance de perguntar, né? O que lá, naquela observação feita, quando da passagem pela colônia, não foi apresentado. E qual o remédio para essa situação? Diz o Aulus. Muitas dessas almas vão acabar ficando entediadas do mal que fazem a si mesmas. E aí vão procurar regenerar-se. Outras, em nossas tarefas de assistência, acabam acordando para novas responsabilidades que lhes competem em relação ao próprio reajuste. É o soldado ferido, diz ele, que busca corresponder às missões de amor que lhe visitam o pouso de restauração. E entendem que, como soldados que são, receberam o aporte e têm que voltar à luta. Precisam tornar a luta, porque nós só conseguimos, de certa forma, guardar a paz de espírito quando vencermos a nós mesmos. Então é uma luta permanente. Vejam como a visão teológica foi incapaz de entender a expressão "o meu reino não é desse mundo". Porque a visão teológica liga a fantasia para prometer um lugar que será alcançado pela observância de algumas prescrições que nem se sustentam.
E a pessoa, não tendo outra informação, se ilude e fica certamente impressionada, porque ao lado da promessa de ser conduzido a lugares de repouso infinito, que não existem, ela só vai obtê-los se não tiver nenhuma falta. Então, a pessoa, se parar para pensar um pouquinho, sabe que detém faltas. E que essas faltas são um impedimento para chegar nesse lugar de repouso infinito. Então, as duas são inverdades. Porque toda falta exige consciência de que não podemos repeti-la, o arrependimento. Exige um certo momento de reflexão para que nós não queiramos que aquilo ocorra e experimentamos dor por ter feito a expiação. E, ao mesmo tempo, exige a reparação. Então, o lugar não é de mobilismo. A ascensão espiritual é de luta permanente. Os minutos de cada hora, as horas de cada dia, encarnados ou desencarnados, têm para o espírito justamente esse desafio, o de ser melhor. Então não há espaço para valorizar a dor, porque sabemos que ela é transitória, ela nos visita em razão dos alertas que nos permite obter. É hora de mudar a forma de pensar, de encarar as coisas. Elas estão conosco para que não permaneçamos imobilizados. A ociosidade é algo que não pode estar conosco. E nem a decepção em razão de dissabores que tenhamos enfrentado, guardando rancor daqueles que eventualmente conosco estiveram envolvidos. Cada um de nós precisa lutar contra si mesmo. E ele destaca isso. Você tem que regressar ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que é possível desempenhar. Então, quem acorda, quem é desperto, na hora eu preciso cuidar de progredir. E isso a gente pode fazer agora, não tem que esperar desencarnar. Porque pode ser que desencarnando fique mobilizado em lembranças que não vão nos conduzir a nada. Vem aí, então, a continuidade da explicação. Porque essas que permanecem recalcitrantes e inconformadas são, diz ele, docemente constrangidas ao retorno à batalha para que se desencilhem da prostração a que se recolheram. A experiência no corpo de carne, em posição difícil, e aqui começa então a compreensão de episódios que não se fazem compreensíveis por quem apenas olha o corpo, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. A gente vai contar para isso com o concurso de afeições que vão nos asilar no templo de uma família. Aí diz o Hilário, a gente está falando então de reencarnação compulsória, e isso não é uma violência? Ele falou, escuta, Hilário, pensa comigo, o que você faz quando na sua casa você tem que conviver com uma pessoa demente? Você não assume a responsabilidade de tratá-la? Ou você a abandona?
Nós vamos aguardar qualquer resolução do alienado mental no que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? A gente respeita a consciência livre, capaz de decidir por si mesma. Agora, e diante do enfermo, do irresponsável, a nossa colaboração precisa ser a da amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. A reencarnação, em tais circunstâncias, é o mesmo que você pegar um doente inerte e levá-lo a uma certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Sabe, voltando para o corpo, a alma é a feliz. Olha que expressão, assim, complicada para a gente trabalhar, não entendendo o contexto, né? É a feliz prisioneira do equipamento físico. Vocês lembram que eu já repeti, porque é uma frase de Emmanuel que me marcou muito, quando ele diz que para muitos espíritos a doença é o remédio. O espírito precisa daquele tipo de constrangimento. É o remédio. Por quê? Porque é recalcitrante. Mas é recalcitrante no quê, Nazil? Em trabalhar por si mesmo. Nós temos que evoluir espiritualmente. Nós não temos plano B, exceto nos sujeitarmos a esse tipo de experiências. Cada reencarnação é uma oportunidade preciosa que os nossos espíritos precisam aproveitar. Não é para o aproveitamento da realidade do mundo. Embora não sejamos proibidos de viver no mundo, mas nós não somos dele. Então a gente vive, mas vive pensando no que pode fazer para ser melhor. E fazendo tudo o que estiver ao alcance para ser melhor. Não dá, mas não dá mesmo, para ficar parado. Quando a alma fica prisioneira desse corpo físico, ela influencia o mundo atômico e é por ele influenciada. Então aí há um atrito que objetiva a sua recuperação. Não tem outro jeito. Então ela vem internada mesmo. Vem internada mesmo. Aí o André Luiz resolve colocar para ele uma outra dúvida. Será que é por causa dessas fixações que nós vemos entidade padecendo de deplorável amnésia? Quando se comunicam com os irmãos encarnados, elas não têm lembrança exata, senão de assuntos que lhe encravam as preocupações. E quando permutam impressões conosco, elas são psicóticos, renitentes. Diz o Aulus. Elas precisam carinho, porque não há outra alternativa em relação àquilo que trazem. Apenas isso. Elas exigem isso, carinho, atenção. E quando elas são encaminhadas para a reencarnação, diz o André Luiz, no desajuste em que se veem, elas voltam a tomar cuidado da realidade rapidamente? Eles, não, nem sempre. Na maioria das vezes, reerguer-se é vagaroso. A gente pode comprovar isso no estudo de crianças com retardamento, que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Só o amor dos pais, em extremo, vai conseguir infundir calor e vitalidade em tais espíritos, que se demoram por muitos anos reencarnados, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo os sofrimentos
que parecem injustificáveis e estranhos, mas para eles são a medicação viável. Se você olhar dentro desse prisma, vai entender os esquizofrênicos, os paranoicos, porque todos eles perderam o senso das proporções e têm um falso conceito de si mesmos. Quase todas as perturbações da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. E em muitos casos, os espíritos enleados, envolvidos, enrolados nesses óbices, seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa, experimentando alguns choques benéficos, que vêm geralmente de terapias humanas e das exigências familiares, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais. Esses são os choques benéficos. Deles, elas tiram as vantagens que nós podemos chamar de extroversão. O que é uma pessoa extrovertida? É uma pessoa ligada na realidade, para fora. Ela brinca, ela anima os que estão à sua volta. O introvertido é o contrário, é o ensimesmado. Então, esses tratamentos, eles são a possibilidade da extroversão. O espírito vai sair daquilo que o prende, porque o tempo dele ficou naqueles episódios que o retém. Ele vai ter a chance, então, de, através desses atritos, ele chama de choques benéficos, vai começar a cura das psicoses de que são portadores. O capítulo se encerra, mas não encerra o nosso desejo de conhecer mais. Porque, embora o espírito Aulus nos pontue a explicação da fixação mental, é importante ver que outros espíritos trataram do tema de uma maneira bastante didática, muito, mas muito bem feita. Eu peguei algumas anotações que eu gostaria de repartir com vocês agora, porque eu acho que elas, quando nós voltamos até elas, elas nos permitem compreender o alcance do que estava ali. Às vezes nós passamos por aqueles textos e, olha, eu entendi. E, na verdade, não entendeu. Passou, Acho que entendi. Querem ver um? Nós passamos por Evolução em Dois Mundos e lemos um capítulo que nos fala a respeito do seguinte: se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se a frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto se lhe mantenha a distonia. Segundo o critério idêntico, se a habilidade de um homem para malear determinado idioma pode cessar numa das subdivisões do núcleo da fala, no córtex, persistindo a habilidade para lidar com idiomas outros, assim também o núcleo da visão profunda pode sofrer disfunção específica, e cada espírito desencarnado contemplará
tão somente por tempo equivalente à conturbação em que se encontre os quadros terríveis que lhe digam respeito às culpas contraídas. Nós lemos isso. O que é o ficar no quadro da culpa contraída? É a fixação mental. Daí porque Jesus havia recomendado tanta intensidade. Perdoa. Esquece. Vira a página. Sai disso. Porque se você fica assim, você não avança. O episódio de estar diante do altar, trazendo uma oferta no que para aquela gente, os espíritos que ali estávamos, era o ápice do compromisso religioso, já que Deus morava no templo. E diz ele, você descobre que tem algo contra alguém, não está harmonizado com aquela pessoa, larga a oferta, vai atrás da pessoa, procura a pessoa. Ah, mas e se ela não oferecer perdão? O problema é dela. O que interessa é você se desvincular. Então nós temos que virar a página. Nós não vamos conseguir que as pessoas pensem como pensamos, porque cada qual de nós está num ponto evolutivo. Nós podemos testemunhar que mudamos, oferecer a nossa compreensão. Mas não dá para mudar, mas também não dá para ficar fixado nisso. Voltar a esse assunto, voltar a essa lembrança, por mais que nos magoe, por mais que nos traga desconforto. Exatamente porque se ficarmos ali, estaremos com a fixação mental atrapalhando o nosso avanço. Esta é a situação que ele relembra quando, no livro Ação e Reação, em 2 momentos, ele aborda essa questão da fixação mental. Eu vou ficar no caso que eu comentei antes de dar início a essa jornada, que é o caso do Sabino, aquele anão ensimesmado que ele encontra completamente deformado ao lado da mãe, naquela situação de absoluta penúria. E ele ficava ali no que ele chama circuito fechado. Isso é, a sua mente só estava dentro daquele. Ele é o caso do débito estacionário, do espírito que não consegue sair do próprio íntimo. E aí, numa espécie de hibernação espiritual, como ele escreve lá textualmente, ele fica isolado. Por quê? Se ele sair, graças a algum processo que não seja esse da retenção, ele vai sofrer barbaridade por aqueles que não conseguiram esquecer o mal que ele fez. E ele se comprazia de praticar o mal. Então ele obteve uma chance de ficar ali. Nós olhamos o corpo, como fez André Luiz, e imaginamos, puxa, quanto sofrimento que essa pessoa está sujeita. Coitado, sim, efetivamente merece a nossa piedade, a nossa prece. Entretanto, como ficou claro no início do nosso estudo, eu disse que aquelas 2 frases eram para a gente não esquecer. Nós não conseguimos trair a lei. Nós podemos enganar os que estão à nossa volta, mas não conseguiremos enganar a nós mesmos. E nós só avançaremos detendo condições. Há uma mensagem que não provém do estudo de André Luiz. Ela está no livro Instruções Psicofônicas, tá? Instruções Psicofônicas. É um livro de 1955 em que são gravados depoimentos, vozes da outra margem do além-túmulo, voz do além-túmulo e instruções psicofônicas
São 2 livros que foram produzidos a partir de registros de áudio da psicofonia. O Chico recebeu de presente, na verdade ele e o Arnaldo Rocha fizeram esse pedido, de um gravador, e ganharam um gravador de rolo, e aproveitaram aquele instrumento, aquela mídia, para registrar as reuniões no grupo por eles mantido, né? Em Pedro Leopoldo, aquelas reuniões foram gravadas. Depois, isso foi convertido em texto, publicado, a gente tem acesso ao texto. Mas por um resgate fantástico, esses áudios chegaram até nós. E é possível ouvir no depoimento feito por Francisco de Menezes Dias da Cruz, no dia 5 de maio de 1955, uma instrução sobre essa questão da fixação mental, que eu gostaria de reler para que a gente encerrasse a nossa conversa de hoje. O livro é de 1955, é facilmente obtido, e a mensagem é do Francisco de Menezes Dias da Cruz. Foi um médico dedicadíssimo ao próximo, através da homeopatia, e ocupante de funções no movimento espírita. Esteve ao lado de Bezerra de Menezes quando ele era presidente da Federação Espírita, e foi um trabalhador incansável em favor do próximo. E ele traz uma mensagem que é uma grande instrução. Diz ele: se a alma não conseguiu desvencilhar-se, enquanto na Terra, das variadas cadeias de egoísmo, como sejam o ódio e a revolta, a perversidade e a delinquência, o fanatismo e a vingança, a paixão e o vício, em se afastando do corpo de carne pela imposição da morte, assemelha-se a um balão eletromagnético pejado de sombra e cativo aos processos da vida inferior, a retirar-se dos plexos que lhe garantem a retenção através da dupla cadeia de gânglios do grande simpático, projetando-se na esfera espiritual, não com a leveza específica, suscetível de alçá-la a níveis superiores, em circuito aberto, mas sim com a densidade característica da fixação mental a que se afeiçoa, sofrendo em si os choques e entrechoques das suas próprias forças desvairadas, em circuito fechado sobre si mesma, revelando lamentável desequilíbrio que pode perdurar até mesmo por séculos, conforme a concentração do pensamento na desarmonia em que se compraz. Nesse sentido, podemos simbolizar a vontade como sendo a âncora que retém a embarcação do espírito em seu clima ideal. É necessário, assim, consagrar a nossa vida ao bem completo, a fim de que estejamos de acordo com a lei divina, escalando ao seu influxo os acumes da vida superior. E é por isso
que, encarecendo o valor da reencarnação como preciosa oportunidade de progresso, lembraremos aqui as palavras de Jesus, que estão no capítulo 12, versículo 35 do Evangelho de João. Avançai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem, porque todo aquele que caminha nas trevas marchará fatalmente sob o nevoeiro, perdendo o próprio rumo. Perdendo o próprio rumo. Mas, claro, impossível. Lutemos para nos desvencilharmos de qualquer coisa que possa nos manter retidos em experiências que não foram bem-sucedidas. É para a nossa própria saúde espiritual. A gente volta a se encontrar no próximo estudo. Obrigado pela sua companhia. Até lá.